Graça e paz, amados, no Senhor Jesus. Agora é um estudo, né? Agora pela manhã será um estudo, à noite será uma mensagem. E como é um estudo, olha a posição que eu estou, já estou de lado, mais relaxado, porque a cara de estudo, né? Estudo tem que ser assim, uma coisa menos formal, mais informal. Eu vou ler aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 14. Se você tiver a sua Bíblia aí, acompanhe comigo a leitura. Diz o texto: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emite sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como se falasseis no ar. Há sem dúvida muitos tipos de voz no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que falar, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente? Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente? E se tu bendiceres apenas em espírito, como dará o indulto, o amém, depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Eu amo falar sobre isso. Amo, de paixão. Paulo está ensinando para a gente algo muito sério. Ele está ensinando primeiro que ele fala, se você está procurando dom, procura de profetizar. Porque quem profetiza edifica a igreja. O que ora em línguas edifica a si mesmo. Isso já é o primeiro ensinamento, né? Aí já tem um baita de ensinamento. Por que, pastor? Já é um ensinamento? Porque não é o que a gente vê, né? O que a gente vê é no meio do culto a pessoa profetizando e você não sabe o que ela está dizendo.
Porque falar em línguas alto, como aqui está escrito, eu li, você leu, acompanhou, e deve reler, porque é alvo disso. Falar em línguas altas é profetizar. Mas a escritura que nós acabamos de ler diz que se você ora em línguas altas, tem que interpretar. Amados, Abashuri canta lamaná, xere maraná, xiri canta lamaná. Vocês não entenderam nada, eu orei em línguas, eu falei em línguas. Para que eu vou ficar fazendo isso, se vocês não estão entendendo nada? Ele compara o som de uma cítara, de um símbolo. Tem que tocar com harmonia, porque senão ninguém vai entender. E Deus é uma pessoa harmônica. Que você possa entender isso. Orar em línguas é algo para o secreto. Profetizar é algo para o público. Salvo se você orar em línguas e trazer a revelação. E ele fecha um ensinamento, um texto, com uma questão muito interessante. Eu prefiro muitas vezes falar em 5 palavras através da ciência e revelação do que orar em línguas. Ainda que eu ore em línguas muito mais do que vocês. Paulo falando. Eu oro muito em línguas, amados. Eu quase não oro em português. Quase. Eu começo adorando a Deus, adorando, como sempre tenho ensinado a vocês. E quando vejo, eu já estou orando em línguas. E eu já não sei mais o que eu estou falando. Mas ele está falando aqui uma coisa muito interessante sobre orar em línguas. Aquele que ora em línguas, ora de fato. Explica isso aí, pastor. Por que ora de fato? Então, por que eu não oro em línguas? Eu não oro de fato? Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que quando você ora em língua, sai uma oração perfeita. Porque você não está orando segundo o que você quer, que você deseja, a necessidade da tua alma, aquilo que você está querendo tanto. Você ora o que tem que orar. Você ora o que tem que orar. Quer dar um exemplo, pastor? Posso. Vou dar um exemplo para você. Eu estou diante de um enfermo. Vou lá visitar um enfermo. A vontade da família é sempre que eu vá lá orar para que ele seja curado. Eu estou meio sem centrar aqui. Melhorou, né? Melhorou. Eu vou orar para ele ser curado ou vou orar para que a vontade de Deus prevaleça? Deu ruim. Pois é, né? Ih, ficou aparecendo branquinho. Vamos tapar um branquinho. Essa é a questão. Se eu for agradar o parente, eu vou orar em português. Senhor, cura, salva. Mas vai que eu toque no enfermo e começo a orar em línguas. E aí Deus fala, estou recolhendo. Porque quando você ora em línguas, é teu espírito falando com o Espírito de Deus. Aí, meu amado, aí não tem interferência nenhuma da alma, do coração, da mente. É revelação pura. E quantas vezes já passei por isso? Já fui visitar 2 parentes meus. Quando cheguei lá, Deus falou, ora por salvação. Vou recolher. A primeira, 2 dias depois, a outra, 1 dia depois. Fatos isolados, guardadas as distâncias de data. Mas foi assim, eu podia muito bem lá. Mas Deus falou, vou recolher. E recolheu.
E se eu orasse só, cura, 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 em nome de Jesus, está repreendido, toda a enfermidade tem repreendido. Não, eu vou orar para saber qual é a vontade de Deus. Amados, quando eu vou preparar uma mensagem, eu não oro, Senhor, fala lá com o Japeri, fala isso, eles precisam ouvir isso. Não, fico orando em línguas. Aí Deus fala, hoje o povo precisa escutar sobre isso. E eu vou lá, eu ministro aquilo que o povo precisa escutar naquele dia. Daí eu não gostar mesmo de repetir mensagens. Palestra sim, mensagem não. Porque eu sei que todo dia Deus tem algo novo para falar à igreja. Então, amados, você que não é batizado com o Espírito Santo, peça esse dom a Deus. Eu lutei muito. Foram várias noites no monte. Chegava de madrugada, chegava de manhã, saía de manhã orando. Senhor, me batiza com o Espírito Santo, me batiza, me batiza. Foi no monte não. Joelho dobrado, numa vigília. Na Odisseia da Rocha, de Almeida, botou a mão na minha cabeça. Fale em língua. Receba o dom de orar em língua. E eu recebi. Quando eu vi, eu estava lá, enrolando a língua. Ixi. Nem beber, eu tinha bebido, mas estava cheio. Mas estava cheio do Espírito. Eu estou deixando esse ensinamento para que você fique com uma cunha na cabeça. Que fica com uma vontadezinha de querer, porque eu fiquei 2 anos com muita vontade. Fiz de tudo que você possa imaginar. Todas as vigílias de busca de poder estava eu lá para ser batizado com o Espírito Santo. Mas comigo não aconteceu o que acontece com a turma, não. Depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu coloquei em prática. Oro em língua sempre, sempre, todos os dias. E muito tempo, todo o tempo que posso. Todo o tempo que posso. Já falei isso em culto, volto a repetir, em ensinamento. Tô vendo o jogo do Flamengo, acho que eu tô perdendo tempo vendo o jogo do Flamengo. Tô torcendo pelo meu Mengão. Gol. Mas aqui... Consegue isso, pastor? São 2 coisas distintas. O jogo do Flamengo é a alma. Eu já assisti a aula. Estava achando que a aula estava sendo estranha. Não, vou começar a orar em língua. O professor está lá falando. A mente está escutando o professor, mas aqui o espírito está conversando com Deus. E doideira, coisa linda, maravilhosa. Não ser cheio do Espírito Santo, cheio do poder, não. É orar em língua, sabe por quê? Porque você edifica, a Escritura diz que edifica você mesmo. Você ora aquilo que tem que ser orado. Você ora no centro da vontade de Deus. Assim como eu tive o privilégio de ser batizado com o Espírito Santo e pratiquei a oração em língua e pratico a oração. Não faço oração em língua só quando vem poder no culto, não. Todo dia. Todo dia tem oração em línguas. Todo dia tem brasa ardendo, fogo do Espírito. E que você se sinta encorajado a buscar o batismo com o Espírito Santo. E mais do que ser batizado com o Espírito Santo, que você passe a orar em línguas. É diferente. Quando você for batizado com o Espírito Santo, vai dar vontade de falar em português, mas você vai ver que tem uma outra língua aqui dentro de você. E você vai falar aquela outra língua. É estranho. O nome está dizendo, a Bíblia diz que é línguas estranhas. E eu vou te dizer, tem dia que eu falo uma língua estranha, tem outro dia que é outra língua estranha. Nem sempre é a mesma língua estranha, porque língua estranha, sei lá. Isso é coisa de Deus. As coisas de Deus não se discernem mentalmente, só se discernem espiritualmente. Que você seja incentivado, encorajado, entusiasmado a orar em línguas, mas para isso, busque o batismo com o Espírito Santo, para que ele traga esse dom. Nós batistas entendemos que o batismo com o Espírito Santo, a oração em línguas, não é a única
razão pela qual pode-se dizer que uma pessoa é batizada ou não com o Espírito Santo. A pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo e não orar em línguas. Mas dificilmente a pessoa ora em línguas sem ser batizada com o Espírito Santo. Isso é a prática. E eu não conheço pessoa que ora em línguas e que não é batizado com o Espírito Santo. Mas conheço gente que diz que já foi batizado com o Espírito Santo, mas não recebeu o dom. Eu concordo com ela, não vou discordar, porque o orar em língua é um dos dons do batismo com o Espírito Santo. Tá? E esquece fruto, que é outra aula, num outro momento falaremos sobre os frutos do Espírito, mas dons do Espírito, orar em línguas é um dos dons. E vem pelo batismo com o Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe com essa edificação na palavra, nesse assunto, que é tão pouco comentado, né, em nossa igreja, mas que você saia abençoado em pensar um pouco mais sobre isso. O quanto eu preciso pensar mais sobre orar em línguas e, primeiramente, ser batizado com o Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe com esse ensino, com essa reflexão, em nome do Senhor Jesus. Amém?